Querido amigo Jesus, Deus, querido Pai, diante da oportunidade que mais uma vez nos permitimos participar, que é o estudo da ciência espírita, onde podemos colher novos ensinos, novas informações, a fim de melhor organizarmos os nossos pensamentos a respeito da vida, a respeito das nossas experiências enquanto seres humanos no campo da relação com outras pessoas. E assim, encontrarmos o ensejo mais adequado para permanecermos firmes na proposta que nos trouxe Jesus quando na Terra, que é o de aprendermos a amar ao nosso Pai Maior, Deus, a amar a nós mesmos e a amar o nosso próximo, independente das nossas diferenças, independente da nossa forma de pensar, de entender as coisas, de perceber o mundo e de tentar transformá-lo. Fica a nossa gratidão, Senhor, por termos em nossas mãos esse manancial que o Espiritismo nos oferece. A nossa gratidão, querido irmão, por de alguma forma nos impulsionar neste caminho, nos fazer ter contato com essa veneranda ciência que nos inspira, que nos faz enxergar a vida de outro prisma. E reconhecendo todo o seu carinho, todo o seu devotamento ao Pai, rogamos para que nos abençoe, para que nos fortaleça e nos acompanhe durante o estudo dessa noite. Muito obrigado por tudo. Sê conosco, sê com todos, agora e sempre, e que assim seja. Então vamos lá, vamos dar início ao nosso estudo de hoje. Uma boa noite àqueles que ainda não os cumprimentei, sejam bem-vindos. Bom, hoje, dando sequência à temática sobre as leis morais, hoje nós vamos estudar mais uma lei, ao qual Allan Kardec vai intitulá-la como da Lei de Liberdade. Nós temos, no capítulo das leis morais, uma parte dedicada a profundas reflexões a respeito dessa questão da liberdade. E hoje, apesar da profundidade que o tema nos convida, que exige muito mais reflexão do que o que nós iremos fazer essa noite, eu vou tentar trazer para vocês um pouco das ideias relacionadas à liberdade, ao livre-arbítrio. Mas fica aí o convite aos estudos das obras da codificação para um aprofundamento maior. Esse tema, ele é bastante instigante. Apesar de eu estar trazendo para vocês um conhecimento, nos estudos que venho realizando a respeito
percebo que ainda me falta compreender mais. Ou seja, nós não esgotaremos o conteúdo hoje. Na minha vida, a respeito do tema, eu ainda não esgotei. Existem peças ainda de um quebra-cabeça a serem encaixados, pois que as diversas temáticas que nós estudamos vão abrindo outros leques e que têm uma ligação íntima com essa questão do livre-arbítrio. Então, vamos trazer aí um grande resumo durante essa hora que estaremos juntos. E, enfim, aqueles que desejarem interagir, é de fundamental importância a participação, pois que é nessa troca de experiência que a gente vai realmente crescendo, né? Vai aprendendo uns com os outros. Essa é a dinâmica da vida. Então, não estamos aqui somente para tecer, trazer informações, mas também para receber, ok? Então, da lei de liberdade. Vamos começar lá com uma questão. Desculpem, eu ainda não estou apresentando a tela. Vou começar a apresentar a tela aí para que vocês acompanhem na leitura. No celular de vocês aí, ou o computador, já deve estar começando a abrir a tela. Então, nós vamos iniciar ali pela questão 75A de O Livro dos Espíritos, que diz o seguinte: porque nem sempre é guia infalível a razão? Olha a indagação de Allan Kardec. Deus nos deu a razão, nos deu essa capacidade que nós temos de pensar, de refletir, de analisar, de escolher. Nos deu a capacidade de desenvolver cada vez mais a nossa inteligência e de usar essa inteligência ao nosso favor. Mas ele vai questionar, por que nem sempre é guia infalível? Por que a nossa razão falha? E os imortais vão responder, seria infalível se não fosse falseada pela má educação, pelo orgulho e pelo egoísmo. Ou seja, por falta de conhecimento, por falta de informações mais verdadeiras e por conta do orgulho, que é um vício que nós ainda carregamos em nosso ser, e o egoísmo, que também é um vício, nós falseamos demais. A nossa inteligência nos leva a determinadas ações equivocadas que nos prejudicam, diante do nosso desejo, enquanto espíritos, de progredir, de ser mais feliz. Tá? E ele continua dizendo o seguinte: o instinto não raciocina. Realmente, o instinto ele é uma inteligência rudimentar, uma inteligência mais antiga, é um tipo de inteligência, mas ela não tem raciocínio. Ela não exige que nós façamos uma reflexão para escolher qual ação nós devemos tomar. Ela simplesmente nos impulsiona a uma reação diante daquilo que está ocorrendo, ok? A razão permite a escolha e dá ao homem o livre arbítrio. Então, a partir do momento que nós temos a razão, nós passamos a ter consciência daquilo que somos e daquilo que estamos vivendo. Tendo essa capacidade, essa consciência, as escolhas diante dos convites da vida passam a ser nossa. Ou pelo menos deveria ser. O grande problema é que muitas vezes nós abrimos mão dessa capacidade que nós temos de escolher e agimos sem um mínimo de reflexão, agimos sem parar para analisar se realmente aquela ação está condizente com os objetivos que eu desejo atingir. Eu estou reagindo, agindo de forma automática. De certa forma, estou abrindo mão dessa potência que Deus me colocou. Eu estou abrindo mão de escolher o que eu quero fazer. Bom, eu queria fazer essa pequena introdução com essa questão e queria lançar uma pergunta para todos vocês. Está aparecendo aí no celular de vocês.
O que vocês entendem por liberdade? O que é liberdade? Que definição vocês têm sobre liberdade? Eu queria deixar aí os microfones à vontade, não esqueçam de abrir o microfone, tá? Para que a gente possa escutar. Aqueles que quiserem interagir pelo chat, seja pelo chat do Meeting ou pelo WhatsApp, também fiquem à vontade. O que é liberdade para vocês? Ninguém? Vamos lá, eu acho que vocês têm alguma definição de liberdade, certeza. Gente, não existe resposta errada, tá? Oi, tio. Oi, Tudo bom? Lusca, tudo jóia? Tudo jóia. Para mim, liberdade seria assim, a pessoa querer fazer alguma coisa e poder fazer. Simplesmente poder, sabe? Sem nenhum outro impedimento. Perfeito, adorei a sua definição, tá? E nós vamos trazer aqui uma reflexão a respeito, né? Que é exatamente isso que você nos traz. Liberdade é fazer o que se quer. Se eu quero, se eu puder fazer, isso é liberdade. Né? Algumas reflexões do tipo: querer é poder. Se eu quero, eu posso. Né? E se eu posso, então eu sou livre para agir, para fazer. Tá? Então, entendemos que o indivíduo tem liberdade quando ele faz aquilo que quer. Tá? Nós temos liberdade quando nós fazemos aquilo que queremos. Existe no campo da filosofia, e Allan Kardec também vai trabalhar essas questões, não tão separadinho assim, mas nós vamos entendendo ao longo do estudo do conteúdo que Allan Kardec nos oferece, que existem 3 tipos de liberdade, 3 formas de liberdade humana, tá? E que nós vamos trazer aqui agora essas 3 formas de liberdade para que a gente compreenda todas elas, para a gente ver até onde nós somos realmente livres. Vamos também analisar aonde é que está o livre-arbítrio, em qual dessas 3 formas é que está o livre-arbítrio, tá? Então a primeira forma de liberdade humana que nós trazemos aí para vocês é o agir. Ou seja, a liberdade de ação. Esse é o sentido mais usual do verbo fazer que nós conhecemos, né? Quando eu falo que eu vou fazer alguma coisa, significa que eu vou agir, que eu vou criar, que eu vou realizar, que eu vou construir alguma coisa. Eu realmente, materialmente falando, eu vou fazer algo, né? Isso seria o sentido mais comum que nós conhecemos do verbo fazer, relacionado a ação. Então, nós poderíamos dizer que é uma forma que nós podemos chamar de a liberdade da ação. Tá? Essa seria a primeira forma, que está ligado ao agir. A primeira pergunta que eu faço para vocês, até para tentar despertar algum tipo de reflexão, é se nós somos livres para agir incondicionalmente. Ou seja, se a nossa liberdade de ação ela é total, ilimitada, absoluta. Qual é o pensamento de vocês a respeito disso? Eu penso que se você tiver olhos assim para pensar que você tem liberdade para tudo, realmente nós temos. Mas aí nós temos que pensar até onde nos cabe essa liberdade para que nós não invadamos ou não prejudiquemos o nosso próximo, porque é muito grande, né, você visualizar a sua liberdade. Em tudo eu posso, não é assim que o apóstolo falava? Isso. Mas nem tudo me convém, né? Então, é uma questão muito íntima, né? Somos livres, sim, mas com equilíbrio, eu diria. Não sei se eu estou correta. O que a Márcia nos traz é uma reflexão em torno de limitadores da nossa liberdade de ação.
Limitadores que talvez possam habitar na nossa própria intimidade, né? Eu, diante daquilo que eu estudei enquanto Espiritismo ou dos Evangelhos do Cristo, eu consegui perceber que devo me limitar em determinadas ações para que eu não infrinja o direito do outro também, que o outro também tem de realizar ou de fazer, ok? Então, nós, de certa forma, também nos tornamos limitadores da nossa liberdade de ação. Mas existem outras coisas também que limitam as nossas ações. Por exemplo, as próprias leis humanas, né? Existem leis que, se nós infringirmos elas, nós seremos prejudicados. A própria lei vai me impor sanções que vão me fazer sofrer. Então, por conta dessas leis, eu vou tolhindo a minha liberdade de ação. Tá? Alguns por medo, outros porque já refletiram e são mais conscientes a respeito dessas leis e realmente veem sentido nessa lei e que realmente nós não devemos infringir, porque infringi-las é, de alguma forma, prejudicar o próximo. Assim, nós temos também as leis naturais, as leis de Deus, que são limitadores. Uma outra questão também são os limites que a própria vida nos impõe, né? Limites, de certa forma, materiais. Por exemplo, se eu quisesse sair hoje daqui e ir para o planeta Júpiter, eu poderia ter essa ação? Não, não posso, porque nem os grandes cientistas, né, ainda conseguiram. Quem dera o Vandrei, né, fosse capaz de ir até um planeta como Júpiter. Não posso, né? Então, a minha liberdade de ação, ela é relativa à minha condição evolutiva. Eu vou até onde as minhas condições intelectuais e morais podem me levar. Se um dia eu for um grande cientista e conseguir construir algo para ir para Júpiter de uma forma muito rápida e chegar lá vivo, pode ser que sim. Mas hoje eu não tenho essa liberdade, eu não tenho essa capacidade intelectual. Então veja que a minha liberdade de ação, até por conta daquilo que eu sou, eu me limito. Tem muita coisa que eu não sei fazer. Eu, por exemplo, poderia pegar esse pequeno mouse aqui que eu uso para movimentar o meu computador. Para muitas pessoas, se eu chegar e falar assim, olha, e ele é sem fio, né? Chegar para a pessoa e falar assim, olha, vai lá e constrói esse mouse. Todos aqui teriam essa liberdade de ação? Sim? Não? Não, eu não tenho. Eu não saberia construir esse hardware, tá? Então eu teria uma dificuldade, né? Eu teria uma limitação para construí-lo. A minha área não é essa, eu não estudei para isso, né? Então a minha liberdade de ação está tolhida. Eu não tenho como ter essa ação de construir esse mouse, tá? Então nós já vamos começando a perceber, e eu quero deixar isso bem claro, de que realmente a nossa liberdade de ação, ela é relativa. Guardem essa palavra, tá? Nós vamos nos aprofundar um pouco mais nas outras formas e assim a gente vai compreendendo. Uma outra forma de liberdade que está aparecendo na tela de vocês é a liberdade de pensar. Ou seja, a liberdade da razão, aquilo que nós estávamos discutindo anteriormente na pergunta 75A do Livro dos Espíritos, né? A nossa razão, a capacidade que eu tenho de pensar, de refletir sobre as coisas que o mundo me oferece. Então eu recebo informações do mundo, eu tenho uma capacidade incrível de refletir sobre elas. Se nós abrirmos mão disso, isso é um problema nosso, mas nós temos. É que às vezes temos a preguiça de refletir as coisas, mas temos uma capacidade de refletir. A pergunta aqui agora é, para pensar no campo do pensamento. Será que nós também, a nossa liberdade de pensar, ela é relativa ou ela é absoluta? Ela é total? Veja, existe algum limitador para você pensar? O que vocês acham? Ninguém? Então vamos lá. Não existe limitação, né? A Fátima respondeu. Eu justamente ia falar isso. Nas minhas falas, através
das palestras, eu faço essa mesma questão. E muitas das pessoas respondem, não, no pensamento não. Nada vai limitar. Eu posso pensar o que eu quiser, a hora que eu quiser. Então vamos fazer o seguinte. Acredito que não tenha nenhum professor de física quântica aqui. Eu queria que alguém fizesse para mim uma reflexão. Veja, a reflexão está no campo da razão a respeito de física quântica. Alguém é capaz? Não? Então, até no campo do pensamento, nós não conseguimos ser absolutos. Nós também somos relativos àquilo que somos. Eu não tenho como pensar sobre física quântica se eu não sei física quântica. Então, a minha liberdade de pensamento também é relativa àquilo que eu sou. Assim como é a minha de ação. Eu sempre vou agir e pensar a partir daquilo que eu sou. Eu não tenho como pensar como Jesus a respeito do mundo, porque eu não sou Jesus, eu não tenho a capacidade que Jesus tem. Mas eu tenho condições de pensar e de agir a partir daquilo que eu sou. A minha capacidade intelectual, moral, as minhas experiências me permitem refletir até um certo ponto. Se eu quero ir além, eu tenho que estudar, eu tenho que evoluir naquele sentido para permitir novas reflexões, para ter uma liberdade a mais de reflexão. Vejam que até no campo da liberdade, nós temos o poder de ampliá-la. Quanto mais eu sei, maior a minha liberdade de pensamento e de ação. Olha que coisa maravilhosa! E a gente abre a mão de estudar. Por preguiça, seja lá o que for, né? Nós abrimos muitas vezes a mão de estudar. Falar, eu não vou estudar não. Nós estamos abrindo mão de ampliar a nossa liberdade de agir e de pensar. Gente, ficou claro isso daí? Acho que a Maria Rita abriu o microfone e queria fazer uma participação. Fica à vontade, Maria Rita. Não, eu estava só aqui, assim, refletindo, né? No caso, tudo, a própria razão é o nosso limite. Isso. Né? Então, a razão é o limitador das nossas ações, do nosso pensar e do nosso sentir. Então, tudo aquilo que a gente tenta em termos de manifestação em um desses 3 fatores, a razão vai nos dar, né, o livre-arbítrio em relação ao que fazer diante de determinadas situações, determinadas circunstâncias. Exatamente. A própria razão é o limitador. Se a minha razão for ampla, como a do Cristo, ou deixando Cristo um pouquinho lá, de repente a gente pode falar aí de grandes cientistas, Albert Einstein, né, da área da psicologia, Freud. Quanto mais eu amplio essa minha capacidade reflexiva, essa minha razão, é claro que maior vai ser a minha liberdade de reflexão, a minha liberdade de escolher, de agir em conformidade com as coisas. Ficou claro para todo mundo? Alguém tem alguma dúvida a respeito? Até aqui, vou partir para a terceira forma e depois a gente vai alinhando melhor essas questões, tá? Tem bastante coisa aqui para a gente ver ainda. E a terceiro item, ou forma de liberdade que nós temos, é o querer, que é a liberdade da vontade. É aqui que está o livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio, como todos nós sabemos, é a capacidade que nós temos de escolher, tá? De escolher o que fazer, o que pensar, o que realizar. Então, o livre-arbítrio, ele é um tipo de liberdade da vontade. Ele está ali nesse meio e que vai nos ajudar a escolher como agir, a escolher o que pensar, tá? E que vai, de certa forma, desentravar as realizações que nós somos capazes de fazer, seja aqui no mundo material, seja no mundo espiritual. Não é diferente. Nós continuamos no mundo espiritual tendo livre-arbítrio, essa capacidade de fazer escolhas, de realizar ou não realizar, tá? Então, o livre-arbítrio, ele mora nessa questão do querer. Vão nos dizer os grandes filósofos, né, que
o querer é algo que já está destravado, como a Iliuska comentou lá no início. Quando eu quero, significa que eu já posso realizar. Não tem nada entravando o processo. Por exemplo, de repente eu quero fazer um estudo sobre a matemática, mas eu não tenho um livro aqui que me possibilita fazer esse estudo. Então, está no campo do desejo enquanto esperança, mas não é um querer ainda. Eu desejo, não é algo destravado, porque eu ainda tenho que comprar o livro, eu tenho que adquirir o livro para que eu possa realizar. O dia que eu adquirir o livro, que o livro estiver aqui, que eu sentar na mesa para estudar, isso é o querer. É a escolha feita. Enquanto não há a ação, não há ainda uma escolha. Ficou claro para vocês isso daí? Se não há ação, então ainda não foi uma escolha realizada. Está no campo do desejo, é algo que pode vir a acontecer. Ainda não é uma escolha exata, porque eu não estou agindo daquela forma. Então, todos nós dizemos, eu quero ser caridoso. Quer mesmo? Ou você deseja, enquanto esperança, ser caridoso? Porque quem quer já realiza, todos os dias, né? Aquele que quer fazer um regime não deixa para segunda-feira, porque se deixar para segunda-feira é um desejo, né? Quando eu querer, eu começo agora. Eu vou começar agora aquele regime, né? Eu vou começar agora a reduzir os doces, o açúcar, porque enquanto você não está fazendo, significa que ainda não foi uma escolha. Ficou claro isso? Gente, é assim, eu não sei, a coisa está bem formada aqui na minha cabeça, às vezes tirar dela para passar para outra pessoa é um pouco complexo, né? Então, eu queria saber se para vocês está ficando clara a ideia. Então, a vontade, o querer, é o desejo último que se realiza, tá? Então é mais ou menos assim, eu desejo beber água. Estou falando com vocês aqui e ainda não bebi água, então isso é desejo. Mas a partir do momento que eu pego o copo, eu bebo, isso é o querer, isso é a vontade, isso foi uma escolha. Enquanto eu não peguei o copo, ainda não foi uma escolha. Eu ainda não escolhi pegar o copo, eu escolhi continuar falando com vocês a respeito da liberdade, do livre-arbítrio. De uma forma mais fácil, né, Vandrei? A vontade é a execução, né? É a ação. É a ação acontecendo. É você fazer acontecer. Essa é a vontade. Né? Isso é o livre-arbítrio. Uhum. Entendeu? Isso Exatamente. é escolha. Ficou claro? Enquanto está no campo do pensamento, tá? Ainda de forma reflexiva, está no campo dos desejos. Se isso não é concretizado na ação, tá? Então não houve o querer, não houve a vontade ainda. Então não houve ainda uma escolha. Ok? Não muda o fato de nós estarmos na matéria ou estarmos desencarnados em espírito, tá? É que lá, apesar de não termos um corpo materialmente falando grosseiro como este e precisar realizar as coisas de forma materialmente falando também grosseira, lá nós realizamos através do pensamento, mas a vontade, no fundo, não é algo diferente de um pensamento, tá? Vamos deixar isso bem claro. A vontade é um tipo de pensamento, vai nos dizer Allan Kardec, tá? Em uma das suas falas. É um tipo de pensamento. Só que é um pensamento que vai ganhando intensidade a ponto de que há realização concreta. Isso é o querer, isso foi uma escolha. Porque às vezes é só um pensamento que passa na intimidade, mas nós não concretizamos aquilo, porque não quero concretizar aquilo lá. Ok? Em espírito não é diferente. Não é porque eu só passou um pensamento na minha intimidade que aquilo já foi realizado imediatamente. Não. Ele também tem que ganhar uma impulsão, que é a impulsão da própria vontade, que é um tipo de pensamento, tá? Que é um pensamento que vai ganhando força ao ponto de que a realização realmente aconteça, tá? Bom, o que nós podemos tirar desse primeiro momento? Podemos ver que a nossa liberdade, inclusive para as escolhas, ela também é relativa e nós já discutimos isso daí, acho que já ficou bem claro isso daí. Então, o que eu quero que vocês carreguem, principalmente,
sem querer se preocupar muito em ficar separando essas 3 formas. A gente separa isso didaticamente para tentar ter uma melhor compreensão, mas entendam, nós temos a liberdade, nós temos a capacidade de pensar e agir. E a ação é um tipo de pensamento que, quando tomado impulso, gera vontade, então eu tenho a ação. Ampliar essa liberdade depende de nós nos instruirmos, tá? Porque quanto maior a nossa instrução, maior a nossa capacidade de fazer escolhas diferentes. Eu não tenho como ter resultados diferentes sem fazer escolhas diferentes. Às vezes a gente passa a vida querendo ter resultados diferentes, mas a gente passa a vida fazendo as mesmas coisas. Mas para fazer coisas diferentes, a gente tem que vivenciar experiências diferentes. Então, às vezes, estudar, ler um bom livro, nos abre a mente para poder realizar experiências diferentes. É com este movimento que nós somos capazes de obter resultados diferentes, é fazendo escolhas diferentes. Não tem como ser de outra forma, tá? Não tem como eu misturar a farinha de milho, né, com os demais ingredientes que dá o bolo de milho, vamos pensar assim, né, ou bolo de farinha de milho, esperando que eu vou ter um bolo de coco, porque eu não tenho coco ali misturado, certo? Então, se eu continuar fazendo sempre a mesma receita, o resultado vai ser sempre aquele ali, ok? Eu acho que dessa parte é isso daí. Ficou claro, pessoal? Alguém tem alguma questão que queira levantar? Bom, a qualquer momento, interrompam, tá? Eu sou o fala-fala. Então, vamos lá. Nós fizemos uma pequena separação, mas eu vou reforçar aqui agora. Nós não podemos confundir vontade com desejo. Desejo diz respeito ao futuro. É aquilo que eu logro um dia fazer, né? Ou ter. E vontade é o desejo último, aquele que se realiza, como nós já colocamos, né? Então, é o desejo último, o exemplo da água lá, houve ação, então eu realmente quero beber a água. Bebi, e isso é escolha. Querer é fazer, querer é a vontade em ação, ok? Livre-arbítrio, no sentido relativo, é a própria espontaneidade do querer. Nossa vontade depende daquilo que somos. Eu só tenho capacidade de realizar a partir daquilo que eu sou. Eu só tenho capacidade de pensar a partir daquilo que eu sou. Eu não tenho condições de pensar coisas que eu ainda não carrego na minha intimidade, no meu mundo íntimo. Eu não tenho condições de realizar coisas que eu ainda não carrego no meu mundo íntimo. Tá? Para muitas coisas. Como o exemplo do mouse lá, né? Que eu citei. Eu não tenho condições. Não quer dizer que no futuro eu não possa. Talvez desmontando ele, analisando, buscando um conteúdo na internet para compreender um pouco a engenharia do aparelho. Lá na frente eu possa. Veja, mas é lá na frente que eu vou ter a liberdade. Até lá eu tenho a liberdade de fazer o quê? De estudar. Se eu quiser. Porque se eu não estudar, significa que eu não quis. Ok? No sentido absoluto, a vontade é absolutamente indeterminada. Então, olha, nós temos 2 grandes filósofos. Descartes e Kant defendiam o absolutismo da liberdade. Não podia ser diferente. Primeiro porque eles acreditavam na ideia dos anjos decaídos, na ideia de Lúcifer, que era um anjo que estava lá perfeito. Pois que Deus já queria os anjos, na concepção comum, perfeito. Não é o que o Espiritismo explica, né? Que os anjos nada mais são do que espíritos simples e ignorantes, que já realizaram uma trajetória e evoluíram. No Espiritismo nós nem chamamos de anjos, nós chamamos de espíritos perfeitos, tá? Espíritos puros, mas que tiveram uma trajetória como nós também estamos tendo. E chegamos lá um dia. São irmãos nossos mais velhos, que foram criados antes de nós. Deus sempre criou e ainda continua criando. Assim como nós temos irmãos mais velhos, nós temos irmãos mais novos, tá? Aqueles que estão começando a sua caminhada agora. Talvez neste exato momento.
Então, para Descartes, para Kant, eles vão acreditar, eles tinham que defender, porque era a crença deles. Então, eles queriam tentar encontrar uma forma de explicar essa ideia do anjo decaído. Para o anjo decair, ele tem que acreditar que a capacidade nossa de escolha é absoluta. Então, assim, lá estava o anjo diante de Deus e ele fala assim: eu sou perfeito, eu sou justo, eu sou bom. E eu quero, a partir de agora, deixar de ser perfeito. Então eu vou decair na escala evolutiva. Eu vou deixar de ter aquilo que eu já possuo. Então, ele decai. É o anjo decaído, ele decai em progresso. Ele deixa de ser perfeito e vem para um ser imperfeito que carrega no seu bojo maldade, sentimentos ruins, tá? Que carrega ainda no seu bojo o próprio orgulho, o próprio egoísmo, que ele não tinha mais. Já Spinoza, ele vai defender que nós só podemos agir a partir daquilo que somos. Tá? Então, sejamos espíritos perfeitos ou sejamos espíritos imperfeitos, segundo Spinoza, ele vai dizer que nós só podemos agir a partir daquilo que somos. Então vem a pergunta: Cristo, ele é perfeito. Vocês acham que ele pode escolher deixar de ser perfeito? É um ponto de escolha para ele isso? Ele pode escolher? Veja só, para escolher eu preciso querer. Para querer, eu tenho que carregar no meu mundo íntimo algo que me impulsiona àquela realização. Ou seja, eu só posso agir a partir daquilo que eu sou. Vamos lá. O Espiritismo vai nos dizer que não. O Cristo não pode escolher, porque ele também tem o livre-arbítrio relativo. Veja só como funciona. Conforme nós vamos progredindo, nós vamos desenvolvendo a moral. E eu não tenho mais como abrir mão dela. Então eu vou ampliando a minha liberdade em um sentido, mas eu vou fechando a minha liberdade para outras coisas. Eu vou fechando a minha liberdade para as ações ruins. Tem algumas pessoas que vão dizer assim: mas o Cristo não escolhe porque ele já é bom. Sim, também, mas ele não escolhe porque já não é mais uma opção. Ele não pode. Quando nós realizamos um progresso e subimos o degrau, eu não tenho mais como descer aquilo lá. Não é uma questão de escolha. E Allan Kardec vai deixar isso claro quando indaga os imortais, e nós vamos demonstrar aí na tela de vocês, lá no Livro dos Espíritos. Desculpa, passei para o slide errado. Tá lá, ele vai indagar os imortais. Podem os espíritos degenerar? Veja só, sou espírito perfeito e eu posso degenerar, fazer uma escolha de voltar a ser mal, ter ações más? Ele vai dizer: não. À medida que avançam, veja só a resposta: não podem. Poder, lembra do querer é poder? Lembra do querer é poder? Ok, então, podem os espíritos? É uma opção de escolha? Veja bem a pergunta que Kardec está falando. Está no campo do querer. Os espíritos vão responder: não, não podem. À medida que avançam, compreende o que distanciava da perfeição. Concluindo uma prova, o espírito fica com a ciência que daí lhe veio e não esquece. Pode permanecer estacionário, mas não retrograda. Eu não tenho mais como abrir mão das conquistas que eu fiz. Então eu não tenho como escolher mais o errado, sendo que é o certo que faz parte de mim. Eu só tenho como escolher aquilo que é certo.
Então, até para o espírito superior, a liberdade ela é relativa. É claro, nós temos que ser honestos, né, que a capacidade de realizações do Cristo ela é infinitamente maior do que a nossa, muito mais prazerosa do que a nossa, porque traz a verdadeira felicidade, tá? Não essa felicidade temporária, pequena que nós temos aqui na matéria, porque ele pode fazer tudo o que ele quiser, mas nas limitações das coisas ligadas à moral. Ele não tem mais como errar, porque ele não carrega mais o erro dentro dele. Eu só tenho condições de agir a partir daquilo que eu sou. A proposta de Allan Kardec, dentro das obras da codificação, não é diferente daquilo que Spinoza vem trazer. Então, a ideia de que existe os anjos decaídos cai por terra completamente com a ciência espírita. Tá? Cai por terra. Porque se eu acreditar no anjo decaído, eu sou forçado a entender que a liberdade ela é absoluta. Mais um trechinho a respeito dessa questão que Allan Kardec vai nos trazer, que vai dizer o seguinte: os espíritos não retrogradam no sentido de que nada perdem do progresso realizado. Então nós não temos como perder o progresso realizado. O que nos dá uma tranquilidade muito grande. Vejam só, todo o mal que eu faço hoje, ele me traz sofrimento. Ele me traz dor, angústias. Um simples vício que eu carrego na alma, por exemplo, dos ciúmes, me faz sofrer, me traz muitas angústias. Se eu realizo um progresso e já não tenho mais aquele vício, significa que eu serei mais feliz, porque eu conseguirei me livrar daquelas angústias que eu carregava por conta do vício. Saber que eu não tenho como retrogradar nesse sentido me dá um alívio muito grande, porque significa que eu não vou poder mais escolher fazer aquela coisa errada. Então é só dali para frente, então é cada dia mais feliz. Olha que coisa, que tranquilidade que nós temos perante essa lei que Deus instituiu. Porque Deus me livre se eu tivesse lá no meio do caminho e tivesse a possibilidade de uma hora para outra fazer uma escolha louca, porque conhecendo como eu sou, poderia acontecer, né? De eu falar, não, estou voltando para trás e começar a sofrer tudo de novo. Podem ficar momentaneamente estacionados, mas de bons não podem. Olha o poder de novo aqui. Não é uma questão de querer, eles não podem tornar-se maus, nem de sábios ignorantes. Então eu não tenho como pegar o conhecimento que eu tenho e deixar de tê-lo. Graças a Deus. Imagina se toda a vida eu tivesse que recomeçar de novo. Tal o princípio geral, que só se aplica ao estado moral e não à situação material, que de boa pode tornar-se má, se o espírito a tiver merecido. Então eu posso de repente ter muito dinheiro hoje, de uma hora para outra eu posso não ter nada. Então a minha situação material pode mudar de uma hora para outra. Eu posso estar com a saúde completamente em dia, e de uma hora para outra detectar uma doença e no campo da saúde me complicar inteiro. Então a situação material é diferente. Tá? Eu posso nessa vida viver a vida inteira na abundância financeira, mas de repente na próxima eu nascer sem nada, dependendo do meu merecimento, das escolhas que eu vou fazer antes de reencarnar, como gênero de prova que eu quero vivenciar aqui na Terra para realizar o progresso que eu julgo importante. Dúvidas até aqui? Ficou clara a ideia dos anjos decaídos? Então, o diabo não existe. Tá? Lúcifer não existe. Ok? Existe muito mais conteúdo, gente. Eu estou trazendo para vocês um resumo, porque olha, nós já estamos lá 8 horas e 45 e eu não falei nem a metade do que eu tenho para falar. Mas estou tentando trazer algumas reflexões para deixar claro, tá? Essa questão da liberdade. Olha lá, Allan Kardec vai trazer vai tentar junto dos espíritos fazer uma reflexão a respeito do porquê que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros do mal.
Por que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros do mal? Porque é assim que acontece, né? Por que aqui na Terra, olha, às vezes nós somos criados na mesma família. É claro que não é idêntico, mas o processo educativo é basicamente o mesmo. Eu posso falar, por exemplo, tranquilamente aqui na minha família. Por exemplo, aquilo que o meu pai ofereceu para o meu irmão, para a minha irmã, basicamente foi a mesma coisa que ele me ofereceu. É claro que determinadas estratégias ou detalhes vai mudando de um filho para o outro, porque cada filho traz dentro de si aquele anjinho e aquele demôniozinho, né? Claro que nós não acreditamos nisso, mas onde eu estou querendo dizer? Nós trazemos, alguns têm determinadas tendências que outros não têm, tá? Então é claro que às vezes meu pai ou minha mãe teve que lidar com as minhas tendências, ou algumas, de forma diferente, que ele teve que lidar com a minha irmã ou com o meu irmão. Eu posso trazer um exemplo. Na escola, para estudar. Minha mãe nunca se preocupou com o meu irmão e com a minha irmã. Já comigo, eles tiveram que se preocupar bastante, né, para que eu realmente conseguisse chegar em um ponto onde eu entendesse a importância do estudo e desse sequência sozinho. Mas até lá, eu ganhei bastante puxão de orelha, podemos assim dizer. Então, veja só, por que eu escolho de uma forma? Já o meu irmão e minha irmã fizeram outras escolhas, nesse campo do estudo, por exemplo. Por que alguns escolheram o caminho do mal e outros escolheram o caminho do bem? Por que alguns vão por um caminho e outros vão por outro caminho? Por quê? Essa é a pergunta de Allan Kardec. Vamos entender. Não tem eles o livre-arbítrio? O poder de escolher não é deles? Deus não os criou maus, criou-os simples e ignorantes, isto é, tendo tanto aptidão para o bem quanto para o mal. Os que são maus, assim se tornaram por vontade própria. Então vejam bem, é por vontade própria. Nós é que fizemos a escolha, motivado por uma experiência que eu estava vivenciando e achei que era a melhor escolha. Então, desde o princípio, quando fomos criados, nós temos o poder de escolha. É claro que a nossa consciência com relação às coisas vão se ampliando com as experiências. E quanto maior a minha consciência sobre determinadas questões, se eu faço a escolha para coisas erradas, maior a minha responsabilidade. Se eu faço escolhas para as coisas certas, é claro que eu terei um benefício neste sentido, ok? Então não é Deus que cria o mal. Fomos nós que escolhemos fazer aquilo lá. Ah, por que Deus permitiu a guerra? Deus não permite ou deixa de permitir a guerra. Deus simplesmente nos criou. Quem escolheu fazer a guerra fomos nós. É uma escolha. O problema é nós. Ok? Agora, por que nós escolhemos? Ah, não sei. Aí a gente teria que voltar lá na época dos primeiros que fizeram as primeiras guerras para a gente entender a motivação. Mas no fundo nós sabemos poder. Porque queremos ter poder. Porque queremos ser o dono da verdade. Porque queremos tudo para nós, né? E nada para os outros. Ok? Se nós pararmos para analisar aí a história, né, ao longo do tempo, é sempre busca do poder. Né? Busca da fortuna, né? Enfim, de poder mandar nos outros, de escravizar os outros e assim por diante. Ok? Então vamos lá. Ok. Mais uma pergunta aqui, Allan Kardec. Né? Mais uma pergunta não, mais um textinho a respeito, né, dessa questão. Ele vai dizer assim: as almas ou espíritos são criados simples e ignorantes. Isto é, sem conhecimentos, nem consciência do bem e do mal. Porém, aptos para adquirir o que lhes falta. O trabalho é meio de aquisição, e o fim, que é a perfeição, é para todos o mesmo. Então vejam só, aptidão nós temos. Agora, realizar ou não realizar é uma escolha nossa. O nosso fim é a perfeição.
e nós temos um meio de chegar lá, é o trabalho. Temos que trabalhar. E temos que entender, e já foi, não sei se já foi estudado nesse grupo, a lei do trabalho, mas acredito que sim. Eu não me lembro muito bem agora a sequência, mas da lei do trabalho. Toda atividade útil é trabalho. Então, até estudar é uma atividade útil, porque me traz algo de útil, também é trabalho. Tá? É assim que nós vamos definir trabalho enquanto espiritismo. É assim que os espíritos definem o trabalho. Então, qualquer realização útil vai me impulsionar à perfeição, tá? E a capacidade de trabalhar, todos têm. Agora, se nós não trabalhamos, é porque não queremos. Se nós não realizamos, é porque não queremos. Se nós escolhemos ficar na preguiça, se nós escolhemos adquirir o poder para escravizar, porque aí eu fico mais tranquilo, porque eu não quero estudar, né, e encontrar meios no campo do bem para ter aquilo que eu desejo, isso é uma escolha minha, né? Não é de Deus. Deus só nos deu livre-arbítrio. Mas falar, mas é uma injustiça, né? Às vezes eu não quero a guerra, eu não faria a guerra, mas eu estou aqui. Não, não é injusto. Talvez eu não faça a guerra hoje, mas já fui o promovedor da guerra em outras vidas. Então, temos que entender que não há injustiça, porque se eu entendo estar recebendo uma injustiça, eu estou dizendo então que Deus errou em algum momento em permitir que eu estivesse aqui em um momento de guerra. Eu nunca criei uma doença para fazer mal para ninguém, por que Deus permitiu o Covid? Nós temos algo a aprender, nós temos algo a entender. Injustiça, de forma alguma, eu não posso entender assim. Existe uma prova que nós vamos ter que superar e que é justo na medida de cada um, da necessidade de cada um. É que nós não entendemos essa medida estando na Terra. Nós só vemos isso como algo ruim. Mas se nós pararmos para refletir do ponto de vista do espírito, nós vamos entender que existe uma medida para tudo isso. E que nem todas as pessoas sofrem da mesma forma. É por isso que existe aquele que contrai o vírus, não morre, e às vezes nem sofre nenhum tipo de sintoma. Existem aqueles que já são mais graves, aqueles que chegam à morte. Porque as experiências vão variando de acordo com a necessidade daquele que vai contrair o vírus. Estão percebendo? Isso não é um convite à negligência. Tá? Não é um convite à negligência, porque alguns vão falar assim, então eu não vou usar máscara, já que eu só vou sofrer aquilo que tenho que sofrer. Existe também aquilo que Allan Kardec vai dizer como provação voluntária. Às vezes eu abro mão de determinadas coisas e acabo me metendo em determinadas provações que eu estou escolhendo agora e que nem precisava às vezes passar. Então, não é um convite à negligência, gente. Temos que ter o devido cuidado, mas se acontecer, temos que entender que é na medida certa, que Deus não erra e Deus não está sendo injusto. Tá? É isso que nós temos que entender dessa liberdade. Tá? As escolhas são feitas a partir daquilo que nós somos. Agora, para a gente poder finalizar, pois que o nosso tempo já está se encerrando, eu gostaria só de ressaltar, para fechar, que nós temos então a liberdade de pensar e de agir, nós temos o poder de fazer escolhas, não podemos abrir mão deste poder. Mas onde e quando que eu abro mão do poder de escolha? Isso parece ser estranho, parece que isso não acontece. Acontece. Sempre que nós sofremos algum tipo de influência, muitas vezes nós abrimos mão de princípios e fazemos aquilo que a outra pessoa quer, mesmo ferindo os meus princípios. Porque é fulano que falou, porque fulano, né, é poderoso, porque fulano tem muito conhecimento. Mas às vezes eu abri mão de refletir para saber se realmente aquilo que ele está me convidando a realizar faz sentido e está de acordo com as leis naturais.
com as leis da natureza, com as leis de Deus. Se aquilo não vai me prejudicar o progresso intelecto e moral. Essa influência pode ser de um encarnado para um encarnado, ou pode ser do desencarnado para o encarnado. Por exemplo, os espíritos obsessores que podem estar me influenciando a não realizar determinadas coisas, que seriam importantes para o meu progresso, unicamente porque querem me prejudicar. Por exemplo, tenho que estudar, mas eu tenho lá a série, a novela, o jogo de futebol, enfim, seja lá o que for. E às vezes fica aquele pensamento, não, eu vou descansar, tenho que descansar porque eu quero, mas vou estudar. Muito cuidado para não estar sendo influenciado. Porque se estou sendo influenciado é porque eu ainda carrego dentro de mim determinadas questões que vão me levar só para o lado do prazer e esquecer o estudo. Não quer dizer que nós não podemos ter momentos de lazer e de prazer. Temos que ter e devemos ter. Mas nós não podemos o tempo inteiro nos entregarmos somente a isso. Quando um espírito vem e me influencia e eu aceito, eu estou, de certa forma, abrindo mão da escolha, porque não foi algo refletido. Eu nem parei para pensar o quanto aquilo poderia me prejudicar. Toda escolha pressupõe consciência do que está escolhendo. Eu tenho consciência, aquilo está claro na minha cabeça. Escolher pela atividade de lazer agora não está me prejudicando. Porque eu sei que assim que eu terminar essa atividade, eu vou voltar para o estudo, eu vou voltar para isso, eu vou voltar para aquilo. Mas tem pessoas que vão para o lazer e às vezes se distanciam completamente das obrigações. Acordar determinados dias mais tarde, mas desde que não seja a regra, que aquilo prejudique de repente a minha atividade profissional, porque talvez eu estou sendo vítima de uma influência porque tenho aquela imperfeição ainda. Porque se eu não tivesse a imperfeição, eu não seria vítima de influência. Mas que às vezes abro mão de uma escolha consciente, eu não paro para refletir, eu só vou agindo na preguiça e vou deixando a coisa acontecer. E aquilo vai prejudicando o meu progresso, que é o meu objetivo aqui na Terra. Mantenho a minha liberdade tolhida, sempre muito pequena. Ficou clara a ideia, gente? Era isso que eu tinha para trazer para vocês essa noite. Nós temos 2 minutinhos. Se alguém tiver alguma pergunta, quiser tirar alguma dúvida, fique à vontade. Ok, não havendo nada mais, gostaria de agradecer a participação de todos. E ficam aí as nossas rogativas, como sempre falamos, para que Deus nos abençoe durante esta semana que teremos, nos dê força, né? Nos ajude a lembrar o quão é importante refletir melhor as coisas que acontecem no nosso cotidiano, para evitarmos determinados desgastes, né? Por conta de fazermos escolhas ruins, porque não refletimos, ou porque só reagimos diante da situação. Então, que o nosso anjo guardião nos inspire ao longo dos dias e que estejamos bastante vigilantes para não abrirmos mão dessa capacidade que Deus nos dá. Muita paz a todos, que Deus nos ilumine e que tenhamos muita paz. E até a nossa próxima aula. Um abraço a todos. Obrigada, Vandrei. Um abraço, até a próxima terça. Até. Tchau, tchau.